Boa noite, meu nome é Maria Luísa, eu sou dentista e eu sou odontopediatra. Sou especialista em bebê, criança e adolescente, mas trabalho muito na área com bebê. Quando a Tati, né, a Pamela me convidaram, eu achei interessante falar, porque os benefícios da amamentação, o que a gente tem que pensar, que ela não é só nutricional e imunológico, ela é os dois, mas ela vai além disso. O que é muito importante a gente saber, e é indiscutível, né, esse fator nutricional e imunológico, mas a gente precisa saber que amamentar o bebê tem tudo a ver com o desenvolvimento da boca, da arcada e da face do bebê. O ato do bebê sugar e deglutir, ele começa desde o feto. Se a gente olhar nesses ultrassom, a gente já vai ver ele sugando, que é o caso de alguns bebês até que tem que suga o dedo. Então, esse reflexo, ele está desde o feto. Se a gente pegar alguns estudos, eles dizem para a gente que a 34ª semana, o bebê está pronto para o quê? Para sugar e sobreviver. Então, quando nós temos parto prematuro, a gente fica preocupada. Vai sugar? Vai amamentar? Sim. Então, esse instinto da boca, da musculatura, já vem desde o feto. O ato de sugar e deglutir, então, inicia bem lá antes, tá? Um fato interessante que a gente deve notar, que é bem de importância eu falar aqui, é que no nascimento, se a gente reparar, a mandíbula do bebê, ela tá retrognada, ela tá bem para trás, e a maxila do bebê sempre à frente. O que isso é? Isso vai ser o estímulo da amamentação que vai fazer com que harmonize. Então, olha a importância de um bebê amamentar. Então, quando a gente olha para o bebê, a gente vê o queixinho lá para trás. Quando ele faz aquele movimento de abrir a boca e fechar, ele está fazendo o quê? Um estímulo de toda a musculatura, de face, pescoço e língua. Então, esse movimento dele de abre e fecha, que é só tocar no queixinho, ele abriu a boca, tá? Então, isso aí nada mais é do que uma harmonia de face, de maxila com mandíbula. Quando a gente repara o bebê suando, né? Parece que a testinha, quando ele está amamentando o seio materno, ele está num esforço muito grande. Aquele esforço, o que que ele é? É a musculatura total, de face, de rosto, de pescoço. E tudo aquilo ali vai fazer uma harmonia para nós. E é muito importante essa amamentação que a gente tem. Todo esforço que esse bebê faz quando ele extrai o leite materno, a gente vai ter menos problema. Por quê? Quando a gente amamenta o bebê, a boquinha encaixa. O que que acontece? A gente tem um vedamento labial. O nariz respira, a boca suga. Então, nós vamos ter o que ali? Uma respiração nasal. Então, isso é muito importante. Quando o bebê não faz uma amamentação correta, quando ele não pega o bico corretamente, quando ele deixa o ar entrar, quando a gente vê que começa a ter problema, o bebê pode ter um problema que o dentista odontopediatra não gosta, que é respirador bucal. É o paciente que a gente chama de respirador bucal. Esse paciente respirador bucal, quando a gente procura uma anamnese, a amamentação dele teve algum probleminha. Então, a gente já vem desde lá, movimentando esse músculo da face, do pescoço, a gente consegue uma harmonia maxila-mandíbula. Quando ele amamenta corretamente, a gente consegue uma respiração nasal. O vedamento labial acontece. Isso é muito importante. Quando ele amamenta, ele deglute. Então, a gente também não vai ter tanto problema com a fonodióloga, que é o problema da deglutição certa. Quando ele posiciona, a Tati vai falar a língua corretamente, o que que a gente tem? Uma posição da língua correta. Então, esse aleitamento materno proporciona tudo isso. Nós
dentistas, odontopediatra, apoiamos a amamentação por isso. A parte orofacial é importantíssima. Todo o crescimento de maxila, de mandíbula, de músculo, de contorno facial acontece com esse estímulo funcional. É de muita importância que seja feita essa amamentação correta. Então, todos esses músculos de face, lábio, todo esse esforço que ele faz, isso aí vai fazer com que a gente não acarrete uma má oclusão, que é a mandíbula e a maxila não correta, vai fazer com que a gente não tenha problema respiratório, vai fazer com que a gente tenha um contorno facial bonito, além da deglutição também. A Tati me pediu para comentar muito sobre a língua, né, Tati, que nós vamos falar também, que para mim é um dos pontos principais quando a gente faz a pega do mamilo, né? E a língua tem muito a ver com nós, cirurgiões dentistas, porque essa língua, ela tem que estar livre, ela tem que estar solta. Então, às vezes a gente pede, mas vamos amamentar, mas a gente tem que fazer o exame, que hoje é chamado teste da linguinha. Hoje, esse teste da linguinha, vários hospitais ofereciam. Aqui em Três Lagoas, nós tínhamos esse teste, parou um pouco, perdemos, né? É o fonoaudiólogo que geralmente faz. Depois disso, a gente pode, os cirurgiões dentistas faz, a Tati também faz, vários profissionais podem fazer, né? É um manejo simples que a gente faz na língua, onde a gente vê. Então, a gente fala todo desse movimento da amamentação, de sugar, de extrair o leite, de pôr ele, mas se a língua não tiver solta, se ela tiver uma presa, uma língua de 1/3, 2/3 preso, nós vamos ter muita, muita dificuldade. Muitas pessoas perguntam para mim, Maria Luísa, mas eu não pude amamentar. E aí, como que a gente faz com essa parte orofacial do bebê, né? Eu acho que a gente tem que procurar realmente uma equipe multidisciplinar e ajudar através de mamadeiras, né, de bico. O esforço é menor. Através da amamentação, a gente tem um esforço que movimenta muito mais, mas também acontece todo esse processo de melhorar a respiração, se for um bom bico, se for uma boa mamadeira, né? Mas a amamentação no seio materno é o que o dentista, é o sonho de uma boa oclusão, né? É tudo que a gente quer que o bebê amamente. É desafiador, né? Eu estava até falando para a Pamela, amamentar não é fácil. Eu tenho 2 filhas, amamentei até 1 ano e não foi fácil, não é fácil, mas é gratificante. E eu acredito que todas conseguem, né? Chupeta também é uma coisa que a gente sempre fala, né? Pergunta para o dentista também. E a chupeta? Existe 2 fomes que a gente tem que entender. Uma é a fome de sugar. Às vezes o bebê quer sugar, às vezes o bebê amamenta, suga o peito da mãe, suga a mamadeira e às vezes ele necessita mais desse esforço. Então nós temos que saber que a chupeta não é o grande vilão, mas nós temos que saber quando entrar e quando tirar ela. Então, eu, como odontopediatra, eu falo assim, a primeira opção, seio materno, né? E depois ver o porquê que a criança está chorando, porquê que a criança ainda tem fome, né? Então, pode ser uma fome de sucção. Às vezes, tem uma necessidade de usar a chupeta, sim. O dedo é o grande vilão. A sucção de dedo é uma coisa que vem também desde o feto, né? A gente tem vários estudos vendo isso. Sempre a troca da chupeta pelo dedo é melhor. Sempre chupeta e o dedo não. O dedo traz má oclusão severa. A chupeta a gente consegue contornar
se tiver um bom profissional com a gente e souber orientar quando tirar, quando pegar ela, entendeu? E o dedo é um grande vilão, mas a gente precisa saber entender o porquê que a criança está fazendo sucção daquele dedo, tá? Hoje o teste da linguinha, a partir do momento que tem a língua presa, né? Existe hoje a cirurgia, chama frenolectomia, é uma cirurgia feita no consultório pelo odontopediatra. O médico pediatra pode fazer, mas a função passou para nós, odontopediatra, e ela é feita no consultório com campo estéreo. Dependendo do tipo do freio, ela é anestesiada, ou dependendo do tipo, é só uma xilocaína, e é feito um pique na parte desse frênulo que está curto. É muito importante essa parte do frênulo lingual, tá? Eu vou estar com vocês aí, se vocês tiverem alguma pergunta, né? Alguma coisa, aí vocês falam. E é o que eu deixo de recado para vocês amamente, tá? Amamentar, além de nutricional, além dessa parte toda oracional, ela ajuda muito na parte de oclusão e de respiração, tá bom? Eu vou estar aqui com vocês, tá? Bom, nós temos um paradigma, né, que a gente sempre escuta muitas pessoas falando sobre, meu bico é plano, meu bico é invertido, eu vou ter dificuldade para amamentar, né? E o que a gente tem de estudo que comprova e o que a gente tem, assim, que fala a respeito também de várias pacientes que eu tive. Bom, bicos, dependente do teu bico, se é protuso, se é invertido, se é plano, se é hipertrófico, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, para vocês conhecerem. Os planos e os invertidos, eles são um pouquinho mais complicados, porque tem alguns bebês que eles têm que ter aquele reflexo de sentir o teu bico, no caso, relando no céu da boquinha, para que eles comecem o ato de sucção. Porém, a gente precisa ensinar eles, porque bebê, ele não tem que pegar bico. Bebê, ele abocanha a auréola. A partir do momento que a gente ensina isso para ele, a gente faz uma prega, a gente faz uma compressão da mama e ajuda esse seio ir para dentro da boca do bebê e ele se encaixa lá dentro da boquinha dele e ele consegue fazer essa mamada nutritiva, que é o que ele precisa, para o leitinho sair, para ele ver que realmente ele consegue mamar, independente do bico da mãe. Então, mamãe, se vocês tiverem com medo, meu bico é plano, meu bico é invertido, esqueçam isso, tá? Os mamilos planos e invertidos eles são um pouquinho mais difíceis, não impossível. O que significa? Que você precisa de uma ajudinha para conseguir fazer uma prega adequada para a gente colocar na boquinha do bebê. Eu trouxe aqui algum para vocês verem, tá? O mamilo protuso é esse aqui, ó, que é aquele mais normal, a maioria das mulheres tem, que é esse que a gente tem o biquinho, é o mais comum que a gente encontra na amamentação, tá? Esse aqui é o mamilo plano, não tem bico, tá vendo? Ele é plano mesmo, tá? E aí algumas mulheres têm essa dificuldade de achar que não vai conseguir amamentar. Esse aqui é o invertido. Se vocês forem ver aquele que o bico é para dentro, parece liso, assim, você põe a mão, o buraquinho fica para dentro mesmo, tá? Ó. E nós temos um agora que é o hipertrófico, que é esse aqui, ó, que o mamilo é muito maior. Esse aqui, às vezes, quando a gente coloca, dependendo como a gente faz a pega do bebê, alguns bebês até têm ânsia, porque eles são bem grandes. Mas qual que é o segredo de tudo isso? Como eu falei para vocês, bebê não abocanha bico. Bebê tem que pegar a auréola, tá? Então, independente do bico que eu pegar, mamães, o que o bebê vai fazer? O bebê precisa fazer, ó, isso aqui. Trouxe meu jacaré hoje. O bebê precisa fazer isso aqui, ó. Se vocês verem, ó. Então, o bico, ó, ele não pegou o bico. Independente disso aqui, ó. Ele não precisa disso aqui. Isso aqui é pega errado. Ele tá pegando só o bico. O bebê precisa fazer isso aqui, ó. Onde ele vai jogar, ó, para fazer essa compressão, para fazer toda a mamada efetiva. Quanto mais ele aperta, que ele pega essa parte aqui abertinha, é onde vai sair o biquinho dele. Para vocês verem, ó. Peguei o mamilo hipertrófico.
Pode ver que não tem nenhuma diferença quando a gente faz a pega certa. Peguei o plano. Conseguem ver a diferença? Que dependente do mamilo que eu estou usando, se eu estou com a pega certa, ó, esse é o invertido, que a gente fala que é mais difícil. Todos, quando a gente faz a pega certa, eles conseguem fazer a extração do leite para eles, tá? Lógico que vocês têm que fazer uma preguinha, né, do ladinho de fora, para ajudar, para ele abocanhar, para facilitar, porque ele está aprendendo assim como vocês, tá? O bebê, ele nasceu, ele não sabe, mamães. Então, quanto mais a gente associar ele com o que é certo, tá? Que é o peito, que é o esforço, vocês têm que aprender para ensinar eles. Eles não sabem. Então, eu quero que vocês tiram isso da cabecinha de vocês. Ai, meu bico é plano, meu bico é invertido, eu não vou conseguir amamentar. Não, você consegue, tá? Mas lógico que você precisa dali de orientação, se você tiver um invertido, para conseguir fazer a preguinha certa e para o bebê conseguir abocanhar, tá? Bebê não abocanha bico, é auréola. Quando ele abocanha bico, o que que acontece? Fissuras, tá? Quando abocanha bico, o que acontece também? Pode dar um engurgitamento, uma mastite, por quê? Bebês não fazem mamadas efetivas. Tá? Quando o bebê manda uma certo, que é aquela compreensão que eu falei para vocês do jacarezinho, que ele pega toda essa parte aqui, ó, o leite que ele precisa sai para ele. E ele consegue sim ganhar o pezinho, consegue ficar associado após as mamadas. Vamos entrar num quesito que a doutora falou, só para vocês entenderem com o jacarezinho, do frênulo, o que que acontece quando a gente tem um frênulo lingual, que é uma pelinha presa. Eu sei que não é minha parte, Pamela, mas só para mostrar para elas. Quando a gente tem o freio, fica uma pelinha presa aqui, ó. Só para vocês entenderem. Então, imagina lá, a gente precisa, né, fazer toda a abertura da boca. O bebê precisa levar a língua lá em cima para fazer toda a compressão da mama, tá? Ó, isso aqui. Quando a gente tem uma pelinha aqui, por mais que o bebê tenta fazer a compressão, a pelinha é puxada para baixo. Ele tenta fazer, mas ele não consegue. Então, é onde muitas mamães falam, nossa, mas ele mama, mama, mama e ele tá com fome. Às vezes o bebê não consegue fazer uma mamada nutritiva, ele não consegue tirar o leite que ele precisa, porque algo tá ali impedindo ele. Então, mamães, muito importante o teste da linguinha, tá? É tão importante como o teste da orelhinha, o teste do coraçãozinho, é muito importante. Se você quer amamentar, procura um profissional que é apto nisso, tá? Para você realmente procurar, ó, entrou minhas duas aqui, para você realmente procurar profissionais que façam essa avaliação, tá? Faz muito a pena para a amamentação, tá? Bom, acho que eu falei demais, agora nós vamos falar, aí o que acontece? Quando a gente tem um bico plano, quando a gente tem alguma dificuldade na amamentação, a gente quer facilidade, porque o bebê, ele tem que aprender, né? E muitas vezes a gente acha que o bebê tá com fome. A gente escuta muito, ele tá com fome, ele... Vai lá fora, vai? Deixa a mamãe falar aqui. Desculpa, gente, entrou as duas aqui, eu tô sozinha com elas hoje. Então, aí a gente escuta, mas ele tá com fome, dá uma madeira para esse menino, porque, nossa, ele precisa dormir. Primeiro, bebê em aleitamento materno, ele não vai dormir 5 horas, 6 horas seguidas, eu já sempre falo isso para vocês, tá? Bebê em aleitamento materno é 3 horas, mamãe. O leite materno, a digestibilidade dele é rápida. Então, não ache que você vai ter uma noite inteira dormindo, porque se você quer amamentar, isso não acontece. Isso para mim é mito, tá? Aleitamento materno não é assim. Aí você escuta assim, do seu vizinho, da sua mãe, todo mundo, dá uma mamadeira pra esse menino dormir a noite inteira. E aí a gente vira um ciclo, meninas. A partir do momento que a gente oferece mamadeira, chupeta, bico de silicone, o que que acontece? É como se fosse algo muito mais fácil e o bebê associa aquilo muito fácil. Bebês, por mais que eles são bebezinhos, que eles acabaram de nascer, vocês não sabem a inteligência que eles têm em aprender as coisas mais fáceis. Eles têm uma inteligência, assim, enorme. Então, ali começa ali desde a maternidade. A mãe não consegue colocar o bebê no seio para mamar, já ofereçam para ela um bico de silicone. Mas você precisa de um bico, o seu mamilo é plano, o seu mamilo é invertido, teu bebê não tá pegando, não sei o que tá acontecendo. Muitas vezes é só posicionar o bebê corpo a corpo com você, tá? Deixar ele paralelo com você, ele já vai pegar melhor. Ele precisa aprender, ele não sabe.
É algo novo para ele, assim como é para vocês. Então, não, de jeito nenhum aceita um bico de silicone. A partir do momento que a gente coloca um bico de silicone, o que acontece? A gente vai acoplar ali um plástico no nosso bico e o bebê vai pegar aqui, ó. Ele não vai fazer essa mamada que ele precisa. Ele vai pegar o bico. É onde o bebezinho, quando ele é recém-nascido, ele consegue ainda ganhar o pezinho dele. Mas quando tá lá um mês, que ele começa a mamar mais, que ele começa a precisar de mais mamadas, o que vai acontecer com esse bebê? Ele não vai ganhar peso e o leite da mamãe vai diminuir. Porque o bebê não está fazendo mamadas nutritivas. O cérebro entende que ele precisa produzir aquilo que está sendo tirado. E o que está sendo tirado é só aquilo que o bebezinho está pegando no bico. Ele não faz isso aqui, ó, que é onde eu preciso de reflexo de ejeção e reflexo de leite que sai para o bebê, tá? Então, não acreditem nisso. Não levem para maternidade bicos artificiais, mamães, tá? Não precisa bico de silicone, não precisa de mamadeira, não precisa de chupeta, tá? Qual que é o problema da chupeta em tudo isso? A chupeta, ela dá uma sensação de saciedade falsa para o bebê. A partir do momento que a gente coloca uma chupeta no bebezinho que está recém-nascido, o bebezinho recém-nascido, ele precisa estar acordando de 3 em 3 horas para mamar, porque tem um risco de hipoglicemia, tá? Então, eles têm que mamar, mamãe, eles precisam para ganhar o pezinho. É normal ali, quando eles nascem, vocês vão ver que eles nascem com peso e eles perdem ali, os 10 primeiros dias, eles podem perder de 10 a 15% do pezinho deles, é normal, só que eles precisam se adaptar e precisam começar a ganhar esse pezinho. Tá? A partir do momento que a gente oferece chupeta, o que acontece? O bebezinho, se ele tá com fome e ele quer acordar, ele acaba não acordando, porque ele tá fazendo a sucção não nutritiva. E aquilo tá saciando ele naquele momento. Então, ele espaça aquela fominha que ele estava sentindo e ele só vai acordar quando ele tá com aquela fome assim absurda, que já passou realmente o horarinho dele mamar. E isso pode trazer danos ao bebê, tá? No desenvolvimento, no ganho de peso. Tá? Então, assim, a chupeta ela causa uma saciedade falsa ao bebê e também causa uma confusãozinha de bico quando ele vai para o seu seio, porque ele está acostumado a fazer isso aqui, na chupetinha. Então, ele vai pegar um bico, ele vai para o seu seio, ele vai achar que é a chupeta. Então, ele vai mamar um pouquinho e às vezes ele vai desmaiar. Ele não vai ver o seu seio como o alimento que ele precisa mamar, se esforçar, porque é igual a doutora falou, quando o bebê mama, mamães, ele trabalha toda a parte oral dele, ele se esforça demais, ele precisa fazer toda uma força mesmo para tirar o leite dali, tá? O leite não tá pronto ali, nós temos 20%, vamos supor assim, para dar um exemplo para vocês, dentro do nosso seio de leite, 80% é produzido na hora da mamada do bebê. Então, eu preciso que ele faça essa força. Eu preciso que ele mama efetivo e ele cansa demais. Ele soa, é como se fosse um esforço para o bebê, tá? Então, qual que é o problema de tudo isso? Aí nós damos mamadeira para o bebê. Aí o bebê conhece aquela cascata da Cacau Show de chocolate caindo na boca dele, assim, ó. Aquela saciedade gostosa, né? Que eu falo que a partir do momento que ele conhece mamadeira, é complicado. Porque a mamadeira é muito fácil. A mamadeira, o fluxo é diferente e o bico da mamadeira não existe esse negócio de mamadeira que imita peito, tá? Não existe. Não, agora do mercado eles estão criando, a mamadeira que imita peito, não existe, tá? O peito é peito, tá? Não tem esse negócio de, um bico que imita, um bico que não vai causar desmame. Todo bebê que eu conheço que desmamou precocemente teve contato com bicos artificiais, tá? Então, assim, é algo, a gente não pode julgar, mas eu tenho que orientar. Eu sempre oriento minhas pacientes. Eu não julgo quem dá, porque cada pessoa tem uma realidade, a gente não sabe como cada família vive, como que é a realidade da casa de cada um, o cansaço de uma mãe, né? Mas nós temos meios, se você quer amamentar, de evitar os bicos artificiais, tá? Eu preciso orientar para as minhas pacientes que a partir do momento que a gente dá um bico, a gente vai estar causando uma confusãozinha nesse bebê. Gente, eles não sabem e eles vão procurar o que é mais fácil. A mamadeira, eles mamam e cada vez mais eles querem mais, porque sacia muito rápido. E aí sacia e eles desmaiam. É o que todo bebê quer, tá? Eles não querem fazer esforço. Eu tô com 2 pacientes que, assim, entraram com bico, o bebê tá com 50 dias
E assim, graças a Deus nós estamos tendo progresso, mas é um progresso lento, que é dia por dia, é diário, tá? Eu preciso muito que essa mãe se empodere e acredite no poder dela, que ela vai conseguir amamentar. Só que ela precisa tirar. E é impressionante que elas viram para mim e falam, Tati, parece uma abstinência. Parece que ele tem uma abstinência com a mamadeira. Ele quer a mamadeira, ele luta para a mamadeira e o bebê sabe, porque ele nos testa. Então, quando a gente não apresenta isso para ele, não tem problema. Por quê? Porque ele não vai conhecer, tá? Então, a partir do momento, ai, Tati, mas eu tô muito cansada, eu preciso dar um complemento, eu preciso tirar meu leitinho para dar. Como que eu vou fazer? Bom, nós temos, né, as fases dos bebês. De 0 a 3 meses, o que é recomendado? Copinho, aqueles copinhos mesmo de pinga, tá? Eu gosto dos copinhos mais transparentes, porque a gente consegue ver o fluxo que a gente tá dando pro bebê, tá? Eu gosto bastante, não tem tanto perigo do bebê se afogar, independente da gente dar, por exemplo, uma xícara que a gente não consegue ver. Eu sempre gosto de ver o que está acontecendo. E nós temos as colheres dosadoras, tá? Que é vendido em qualquer farmácia. A colher dosadora também pode causar, Tati, alguma coisinha no bebê? Pode, porque não tem bico, porém é uma confusão de fluxo. O fluxo dela é diferente do peito, tá? Não existe nada igual ao peito. De 3 meses a 6 meses, nós temos os copinhos rígidos, tá? Depois de 6 meses, Tati, 6 meses, 8 meses, aí por diante, a gente pode entrar com copinhos de canudinho, a gente consegue associar outras maneiras para evitar a mamadeira. Então, assim, nós temos soluções, né? Lógico que não é fácil, mamães. Às vezes a gente vai dar no copinho, vai cair bastante. Vai, com certeza vai cair. Porque o bebê não sabe. Mas é coisa mais linda vocês ver o prematuro mamar no copinho. E eles aprendem muito fácil. E eles não derrubam. Por quê? Porque eles aprenderam daquela forma. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, para as pessoas, que tudo é questão de adaptação. Lógico que no começo vai cair mais mesmo. Parece que o bebê não vai ter mamado nada. Mas é um dia após o outro, tá? Mas se vocês puderem, evitem a mamadeira. Porque isso, o que acontece com a mamadeira, mamãe? A mamadeira é um vício. O bebê, ele cria uma abstinência e cada vez que ele vai para o peito, o que ele faz? Ele acaba fazendo a pega da mamadeira no bico. E ele não consegue mais fazer essa abertura, que é para pegar, para fazer a compressão, e ele acaba fazendo isso aqui no teu bico. É onde você acha que ele está mamando, e aí vai passando o tempo, ele vai continuando mamando desse jeito e vai criando um vício. Muitas vezes ele não ganha peso, aí é onde vai no médico, o doutor fala, mas ele não está ganhando peso, tem que entrar com complemento. Porque ele não está ganhando, alguma coisa tem, mas ele fica no meu peito, você não deve ter leite. O que acontece? Ele não está mamando efetivo, ele está fazendo aquelas mamadas que a gente fala que é não nutritiva, que ele está associando a mamadeira ao seio materno, tá? E, consequentemente, o que acontece? A mesma coisa da chupeta. A gente manda lá pro cérebro, o cérebro precisa entender o que o bebê precisa para mamar. Então, tá mandando pro cérebro, olha, ele não precisa de tanto, porque ele não faz aquela mamada. E o cérebro vai diminuindo gradualmente. É onde algumas mães têm mastite, algumas mães têm engurgitamento mamário, porque o bebê não consegue fazer um esvaziamento correto da mama, tá? Então, vocês veem que é um ciclo que pode ser formado daí, tá? Mas é isso, mamães, o que vocês puderem evitar, evitem. Eu não julgo quem dá, porém, eu sempre oriento que a maioria, isso é um estudo científico, tá? A maioria das mães que entraram com bicos artificiais desmamam precocemente, tá? Às vezes por diminuição de leite, às vezes porque o bebê começa a rejeitar o peito, eles rejeitam mesmo, porque a mamadeira é mais fácil, tá? Então, assim, nós temos estudos que provam isso. Então, tem a NBCAL, que é a norma brasileira, tá? Que ela bate em cima de comercialização, mas infelizmente a gente ainda entra na farmácia e tem as promoções de mamadeira, tem as promoções de chupeta. Infelizmente a gente ainda não tem tanto apoio, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria também luta contra esses bicos artificiais, tá? Então, assim, o que a gente puder fazer para estar evitando, se você quer amamentar, evite. Obrigada, acho que eu falei demais. Espero ter ajudado novamente. Beijos.
Então tá bom, gente, vamos, porque é muita informação, tá? Vou tentar ser o mais sucinta possível, mas eu sou nutricionista já há 10 anos e eu decidi direcionar o meu olhar para o público materno-infantil depois que a maternidade veio para a minha vida e eu vi o quanto é importante ter um profissional que cuide desse público, né? Desde a pré-concepção até os 2 anos de vida, até a adolescência também, porque assim, é nessa fase, né, dos 1.100 dias que a gente fala, né, que vão desde a pré-concepção até os 2 anos de vida do bebê, que é quando as bases de saúde da criança estão sendo formadas. Então, eu quis fazer a diferença nessa fase. Então, vamos lá. Qual é a recomendação atual? A amamentação, né, na primeira hora de vida, que é chamada Golden Hour, né, ou hora dourada. Eu não vou me ater a isso, porque eu acho que já foi falado bastante, né, nas palestras de vocês. Exclusiva até os 6 meses, e a partir dos 6 meses vem a alimentação complementar, tá? Só que a amamentação, ela permanece até os 2 anos ou mais. Só que essa recomendação, ela só foi acontecer em 2001, né, que foi quando vieram os estudos científicos comprovando os benefícios em saúde para bebês amamentados exclusivamente até os 6 anos de vida. Eles adoeciam menos, né, adoecem menos e principalmente mantêm essa saúde gastrointestinal. Pode passar, Pan. Então, gente, o leite materno, ele é adequado, possuindo calorias, gorduras, proteínas, vitaminas, água suficiente e outros nutrientes essenciais na dose certa para o crescimento e o desenvolvimento adequado do seu bebê. Ou seja, gente, não existe leite fraco, esse é o primeiro mito que eu venho trazer aqui para vocês. Pode passar. Então, o colostro. O colostro, ele é o primeiro leite, né, que o bebê recebe, ele é considerado uma vacina natural. E por que ele é considerado uma vacina natural? Porque ele é riquíssimo em anticorpos, em imunoglobulinas e também em vitamina A. Por isso que ele tem essa coloração mais amarelinha, né? Porque e ele, assim, protege a criança, né? É ótimo para a proteção da criança. E ele também é riquíssimo em proteína. Pode passar. E aí vai, né, fazendo a transformação para o leite maduro. Então, o que que torna, né, o leite materno tão perfeito? O que que ele tem para ser tão perfeito assim? Ele tem lipase. A lipase, ela é uma enzima que vai digerir a gordura do leite, ou seja, ele manda a gordura, mas também manda a enzima para fazer aquela digestão, né, e ajudar na absorção. Tem água suficiente para a hidratação desse bebê. Grandes quantidades de lactose, que seria o carboidrato, né, que o bebê ele precisa, ele demanda muita energia, então tem grandes quantidades de lactose, ácidos nucleicos para a produção, né, de DNA e RNA desse bebê, muitas vitaminas, tem um teor ótimo de cálcio e fosfato, ferro protegido pela lactoferrina. Essa lactoferrina é que torna esse ferro mais biodisponível. Aí, às vezes, quando começa a introdução alimentar, ficam perguntando, mas pode mamar em seguida que comer, né? Não vai atrapalhar na absorção de alguma coisa do ferro? E não, porque a lactoferrina está ali para proteger, né, e ajudar na absorção desse ferro. Pode passar, Juan. E ele é riquíssimo nos fatores imunológicos, que seriam os leucócitos, as citoquinas, as imunoglobulinas, tem esses fatores bífidos, prebióticos, que são assim, é um alimento vivo. E o que esse prebiótico faz, né? Que a gente chama dos oligossacarídeos. Eles não são, né, digeridos, ficando ali no intestino, e quando vem uma bactéria patogênica, ela, ao invés de se ligar na parede desse intestino do bebê, ela se liga a esses oligossacarídeos, aí sendo eliminada. Por isso que ele traz essa proteção a mais para o bebê. Os probióticos, né, que são as bactérias boas que vão colonizar o intestino desse bebê, zinco também altamente biodisponível e hormônios e assim, muito mais. São mais de 200 substâncias que nem todas foram estudadas, tá? Mas pode passar, Pam. Então, assim, eu gosto muito desse vídeo porque mostra claramente que o leite, ele é um alimento vivo, tá vendo? Esse primeiro aqui é o leite materno, esse aqui é o nosso sangue, e esse aqui é a fórmula. A indústria, ela tenta se aproximar ao máximo, né, do leite materno. Só que ela nunca vai conseguir colocar dentro de uma lata isso aqui.
né, esses organismos vivos. Pode passar. Tá, então, além de todos os outros fatores, né, a gente tem também, isso aqui pergunta se depois o leite vai virar água. Mas não, ele continua sendo 29% das necessidades energéticas, contém 43% de proteína, 36% de ferro, 75% de vitamina A, 76% de ácido fólico, 94% de vitamina B12 e 60% de vitamina C, além de todos os outros fatores imunológicos que eu falei, né, como as citocinas, né, as células-tronco e os fatores de crescimento que vão ajudar em todo o desenvolvimento desse bebê. Pode passar. Pode passar. Então, vamos lá na parte da alimentação da mãe, porque é algo que envolve muitos mitos, né, e deixam as mamães muito inseguras. Mas, assim, não há estudos científicos que comprovem a associação da restrição de algum determinado alimento com a melhora na cólica do bebê. A gente precisa entender que as cólicas do bebê, elas acontecem devido à imaturidade fisiológica do intestino desse bebê. Tá? Ele não nasce pronto, diferente dos outros órgãos. E ela tende a melhorar por volta dos 3 meses de vida. O que acontece? Que a gente precisa entender. O leite materno é um fator de proteção para essa questão das cólicas. Por quê? Como eu falei anteriormente, ele é riquíssimo em probióticos. Os probióticos, eles vão passar pelo leite materno e vão ajudar a colonizar o intestino desse bebê. Tá? E uma vez colonizando, ajuda a tornar, assim, a estabelecer melhor a microbiota intestinal do bebê. E uma outra coisa também importante de falar, que essas cólicas também acontecem por conta de uma desarmonia entre a serotonina e a melatonina. Tá? E a melatonina ela é produzida geralmente à noite, né? E ela, quando o bebê ingere, ela é como se fosse um relaxante do intestino. Então, também atua nessa proteção das cólicas. Então, gente, não existe alimento proibido durante a amamentação. A gente não precisa cortar tudo sem uma orientação. O que eu peço é o seguinte: observem o seu bebê, observem os sinais que ele vai te dar. Às vezes, um determinado alimento, realmente você vai perceber que ele teve cólica, né? Então, aí sim você vai, esse aqui eu vou tirar. Porque aquilo, a gente precisa de energia, a gente precisa se alimentar para se manter em pé no dia seguinte, né? Porque a gente sabe que a rotina é puxada, né? E saco vazio não para em pé, a verdade é essa. E aquilo, nem sempre é cólica, tá? Às vezes o bebê está passando pelo processo de estrogestação, às vezes é excesso de estímulos, calor, frio, a roupa que incomoda, fome, sono, estresse ambiental, e a forma dele se comunicar é através do choro. Então a gente precisa saber acolher esse bebê e entender que bebês choram mesmo, é a forma que eles têm para se comunicar. Pode passar, Pam. Então, eu falei que não existe nenhum alimento contraindicado, mas aí entra em questão as bebidas alcoólicas. O que acontece? Eu não recomendo ingestão de bebidas alcoólicas, porque tudo depende de alguns fatores. Depende da idade desse bebê, depende do peso da mãe e depende também da dose que essa mãe vai consumir. Tá? Bebês recém-nascidos, no início, assim, eles demandam, assim, amamentar muitas vezes ao dia, né? Então, não dá tempo daquele álcool ser excretado do organismo, tá? Porque, por exemplo, uma dose de uma mulher de 50 quilos leva 2 horas e meia para ser excretado, tá? Então, o que eu recomendo, você quer ingerir o álcool, ou você retira o seu leite antes para que seja ofertado, né, dependendo da demanda desse bebê, de sucção, né? Ou você vai esperar, né, um tempo seguro, porque assim, o álcool passa, uma quantidade mínima, mas passa. Quer consumir que seja algo esporádico e que não seja uma coisa rotineira, tá bom, gente? E a questão da cafeína, sim, a cafeína ela também consegue passar pelo leite materno, então é algo que a gente vai fazer com moderação, tá? Você não vai deixar de consumir o café, mas você vai fazer com moderação, né? São 300 miligramas de cafeína ao dia, que seria uma dose considerada segura. Então, mas a gente também precisa pensar que não tem cafeína só no café,
Tem cafeína no chá verde, no chá preto, no chá mate, no chimarrão. Tem mães que, não vou consumir café, mas bebe litros de chimarrão, né? Então, a gente também tem no refrigerante, no chocolate. Então, é moderação, de 1 a 2 xicrinhas, tá ok. Pode passar, Fã. Então, a alimentação da mãe, né? O que acontece? Existem alguns nutrientes que são, sim, influenciados pelo estado nutricional materno, que seria a vitamina A, algumas vitaminas do complexo B, tá? Selênio, iodo, vitamina D e ômega 3. Então, o que a gente pede? Que a alimentação seja, assim, variada, tá? O mais saudável possível, sempre consumindo todos os grupos alimentares, né? De frutas, de legumes e verduras, cereais, raízes, tubérculos, leguminosas, carnes e ovos. E assim, gente, nas minhas consultas, eu pergunto, né, para as minhas gestantes de terceiro trimestre, quem vai fazer a sua comida, né? Quem vai cuidar de você? Porque se depender da mãe, a rotina é tão puxada, a gente sabe como é que é, né? A demanda de um bebê recém-nascido. A mãe não vai cuidar de ter uma alimentação assim, né, variada. Ela vai comer o que for mais prático para ela, ela vai acabar procurando assim os mais industrializados. Então é importante que a gente tenha essa rede de apoio que vai cozinhar. Eu também aconselho que a mãe congele, né, em grandes quantidades para poder ir tirando aos poucos. Mas voltando aqui ao foco, né, que a gente precisa cuidar são as gestantes, né, as puérperas, vegetarianas e veganas, porque sim, há uma necessidade de suplementação de B12, tem a questão do ômega 3 também, né, que vem dos peixes, e tem veganos, né, vegetarianos que não consomem peixes, óbvio. E aquilo, esqueça dietas restritivas, tá? Às vezes as mães ficam, eu quero perder peso, né? Mas é aquilo, a gente levou 9 meses para acumular todo aquele peso, né? E não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir eliminar esses pezinhos. Então, a gente consegue fazer uma dieta sim, só que para a gente fazer uma perda de peso gradual, lenta, nunca rápido demais, porque para a produção de leite materno a gente precisa também se alimentar corretamente, tá? E a questão da água, gente. A gente fala no geral que um consumo deve ser de 3 litros, só que tem mães que não conseguem atingir essa necessidade, porque cada uma tem sua necessidade hídrica, né, individualizada. Mas o que eu falo, observe a suína, ela tá clarinha? Então tá ok. Agora, se ela já tiver escurecida, né, sinal de que você tá precisando beber água, tá? Então, tá com a sensação de sede, bebe água. Então, assim, a gente vai fazer umas trocas inteligentes com relação à gordura, né? Diminuir o consumo de gorduras saturadas, né? Que tem muito em carnes, né? E aumentar o consumo de gorduras boas, como abacate, azeite extra virgem, as sementes de oleaginosas e o coco. Pode passar. E é aquilo que eu falei. Carboidratos, proteínas e lipídios não depende do estado nutricional da mãe, porque tem estudos que mostram que mães totalmente desnutridas possuem boas quantidades desses nutrientes. Porém, a qualidade, por exemplo, da gordura muda, tá? Então, o que acontece? A gente, como eu falei anteriormente, o ômega 3, ele é influenciado e ele é importantíssimo para o desenvolvimento do sistema nervoso central desse bebê, do desenvolvimento cognitivo, importante para a inteligência dessa criança. Ele tem um pico de desenvolvimento nessa faixa, né? Então, a minha conduta vocês estão tomando ômega 3 na gestação, que seja mantida essa suplementação também até vocês terminarem essa amamentação de vocês, porque nem sempre com essas fontes que são chia, semente de linhaça, peixe e as nozes, a gente consegue atingir as necessidades que a gente precisa. Então, eu peço que mantenha a suplementação. Preferir os alimentos orgânicos, mas caso vocês não encontrem, vocês procurem consumir os alimentos da safra, né, porque o teor de agrotóxico é menor, e é aquilo, evitar, por mais que seja difícil e que seja prático, né, os alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos? Eles sofrem, assim, muita alteração da indústria alimentícia. Então, eles adicionam muito sal, eles adicionam muito açúcar e muita gordura. São alimentos que são pobres nutricionalmente falando, então não são interessantes que sejam mantidos nessa alimentação. E o que eu falei antes, para facilitar a rotina, faça grandes quantidades de comida e congele. Tem aquela rede de apoio. Às vezes uma pessoa vai uma vez na semana e cozinha para você e congela, você só vai tirando, tá? É legal. Eu sempre peço para as mães pensarem nisso, porque elas saem do consultório falando assim, depois eu penso nisso. Só que aí o bebê nasce e aí o depois, vocês veem que fica realmente para depois e vão ver que não é bem assim.
E é aquilo, gente. Isso aqui são orientações gerais, tá? Mas se vocês precisarem de uma coisa assim mais individualizada, vocês precisam procurar um profissional especializado para individualizar e adequar essa alimentação de vocês para que nada falte nem para você e nem para o bebê. Pode passar. Aqui é mais ou menos o exemplo de como que tem que ser o prato, tá? De vocês, com 25% de proteínas, tanto proteína animal ou proteína vegetal, né? Para as mulheres que são vegetarianas, então, ou ambos, assim, vocês vão fazer essa variação. E 25% de carboidratos, de preferência que seja um carboidrato bom, né? Um carboidrato integral. E 50% de vegetais crus e cozidos. Pode passar. E um último mito que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, que eu já falei que o leite depois de um tempo vira água, ele não vira, e também sempre me perguntam, consumir cerveja preta, beber bastante leite de vaca, comer canjica, vai aumentar a produção de leite materno? Mas não, esse é um mito, tá? O que realmente aumenta a produção de leite materno é amamentar em livre demanda. E o que seria amamentar em livre demanda? Tá? É qualquer sinal que seu bebê dê que está querendo já fazer a sucção, que ele está querendo mamar. Tá? Não vai ser só o choro, né? Que o choro é como se fosse um sinal tardio, mas o bebê já demonstra que está querendo mamar quando ele começa a abrir a boquinha, ficar procurando o seio, quando ele começa a levar as mãos à boca também, isso já é um sinal que você tem que pegar seu bebê e levar ao seio. Não somente isso, mas também a mãe estar calma, a mãe estar confiante, tranquila, tá, e segura dessa amamentação, ela ter uma boa rede de apoio que respeita as suas decisões e ter profissionais ao seu redor que sejam pró-amamentação. E outra coisa também que a Tati já falou muito bem, é a questão da chupeta, a gente não oferecer bicos artificiais. Por quê? Porque bico artificial, como chupeta, vai atrapalhar essa questão da livre demanda, tá? E aí realmente vai diminuir a sua produção de leite. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Agradeço. Qualquer coisa, se vocês quiserem mais informações ou tirarem algumas dúvidas posteriores a esse encontro, tá aqui o meu contato, tá? Muito obrigada. Boa noite, eu tenho uma pergunta. Minha pergunta é para Maria Luísa. E eu já estou preocupada que a minha nenê, no ultrassom último morfológico, ela estava com o dedão na boca fazendo a sucção certinha. E aí eu estou preocupada, falei assim, e agora? O que faz? Ao mesmo tempo que a chupeta pode atrapalhar a amamentação, mas também para a arcada dentária também não é bom. E agora? O que faz numa situação dessa? Para ter menos prejuízo. Vamos lá. Boa noite, Pri. Deixa eu te falar. O que acontece é o seguinte, o reflexo de sucção que eu comentei com vocês, o do bebê é desde o feto mesmo. Então, no ultrassom, alguns bebês, a gente nota essa sucção mesmo do dedo, tá? Mas essa ansiedade, essa preocupação, nós vamos deixar para depois do parto. Nós não temos muito o que fazer, mas o que você vai fazer? Uma prevenção para que ele não continue essa sucção do dedo é uma boa amamentação no teu seio. A amamentação no peito, ela faz com que o bebê diminua essa fome de sucção, tá? Porque com certeza o seu bebê tem fome de sugar, tá? Então a gente vê isso desde lá do ultrassom e do feto. Então, uma boa amamentação no seio materno, um encaixe certo no seu peito e vai tirar um pouco essa fome de sucção dele. Aí nós vamos acompanhar. Aí entra o que eu falei, que se tiver uma insistência muito grande desse dedo, né? Se ele insistir muito com esse dedo, mesmo você fazendo uma boa amamentação no peito, nutrindo ele com toda essa fome que ele tá, tanto nutricional quanto essa fome de sugar, aí passando-se os meses, não como no primeiro mês, não, no segundo mês, aí a gente pode fazer uma troca pela chupeta. Aí entra a troca pela chupeta, mas não entra, tipo assim, você chegou na maternidade, tá lá, teve o bebê, pôs o dedo. Não, tá? Então a gente aguarda para fazer as orientações, mas o que previne mesmo é a sucção no seio. Tá.
Mais alguém? Maria Luísa, eu queria aproveitar esse momento, já que já falou a questão do dedo, só para trazer essa discussão, porque assim, tenho, né, uma sobrinha minha que estava com essa questão de dedo, né? A mãe estava bastante preocupada. E aí eu fazendo algumas leituras, né, enfim, eu cheguei a essa questão do dedo ser, eu fiquei até na dúvida agora, né, que o dedo ser mais anatômico do que a chupeta. E como a gente fala sempre com relação à chupeta de não introduzir, para não causar a questão da confusão de bicos, né, e também não atrapalhar a livre demanda, eu fico meio assim, o que é mais anatômico, o dedo ou a chupeta? Porque o dedo, bem ou mal, vai acompanhando o crescimento da criança, né? A criança cresce, o dedo está crescendo junto, e a mão é uma forma dele conhecer, né, o mundo, né? Ele conhece o mundo no início através das mãozinhas, então eu realmente fiquei na dúvida com relação a isso. Eu até dei uma pincelada sobre isso, porque é uma das perguntas que mais chegam para mim também, no consultório, são essas dúvidas. Nós, dentista, preferimos a chupeta do que o dedo, tá? O dedo, por mais que você cresce com ele, igual você fala, e a chupeta não, o que acontece é o seguinte, o dedo você carrega com você. Então, em qualquer momento ele vai colocar. A chupeta, você consegue desviar a atenção dele. O dedo, não. O dedo tem uma força muscular que a chupeta não tem. Então, quando a gente coloca, a gente está introduzindo musculatura com musculatura. Então, o estrago é pior, porque ele faz isso aqui no nariz e na boca. Então, ele faz uma força muscular. Então, o palato faz uma remodelada mais com o dedo do que com a chupeta. Quando o bebê chega para mim, já tem mais de 6 meses, está amamentando bem no peito, tá tudo bem, para não houver essa confusão que vocês relataram aí. Que o que a gente faz? A gente faz uma troca do dedo pela chupeta. O bom não é nenhum, mas a gente faz. Por quê? Porque a chupeta a gente tem alguns artifícios que a gente cria para fazer a remoção dessa chupeta. O dedo não tem o que fazer. E o dedo vai muito, muito longe. Todas as crianças que passam acima de 3 anos com o dedo vão até 7, 8, 9 anos chupando o dedo. Aí nós temos que entrar com um aparelhinho ortopédico, que é uma gradinha, quando usa o dedo. A chupeta não, porque a chupeta geralmente a gente consegue trabalhar bem o emocional, consegue fazer alguns artifícios, furo nela, algumas dicas que a gente dá, quase 90% eu consigo fazer remoção da chupeta. Do dedo eu não consigo. Então, o dedo, o estrago é maior. Agora, para tirar o dedo, nós precisamos compreender muito essa criança, o estado emocional dela. Então, a indicação, no caso do teu sobrinho, né? É sobrinho teu? É, sobrinho. É tentar entender onde está a ansiedade dele, que leva ele a chupar até hoje o dedo. Primeiro, uma profissional, uma psicóloga, né? Sempre, toda vez que a gente for tirar dedo de uma criança acima de 5 anos, que vem sugando desde a gestação, é um tratamento com um psicólogo, entendeu? E aí a gente faz o tratamento ortopédico, que é uma gradinha que a gente coloca no palato e ele não consegue colocar o dedo. Quando ele vai colocar o dedo, tem uma gradinha. Só que nós temos que fazer esse entendimento. A criança sempre tem que ser compreendida muito bem e não ridicularizada, né? Então a gente tem que entender ela. Então, acompanhamento de um psicólogo, uma grade, e na idade acima de 6 meses, se tiver com o dedo, sucção forte, tentar trocar pela chupeta. Sempre. Porque assim, até agradeço o seu esclarecimento, porque eu estava lendo que era mais assim uma questão da livre demanda não estar sendo suficiente, por isso que eles procuram o dedo, né? E aí, às vezes, eu acho um pouco complicado isso, porque a gente tem essas legislações, né, que pedem para que a gente não recomende o uso de chupeta, né, etc. Sim. E tal. Por conta do desmame, de atrapalhar, então eu acho bem complicado.
É, recomendar uma chupeta. E é muito complicado, eu até falei quando eu estava comentando sobre isso, porque tem aparecido muito. Chupar o dedo é ansiedade, chupar a chupeta também é uma ansiedade, né? E você sugar o peito não tem nada a ver com uma ansiedade, né? Então, com certeza, essa criança está com alguma coisa que a gente precisa saber, tem alguma coisa por trás, mas é muito complicado essa legislação de não poder, de confundir, né, a confusão do bebê, mas eu concordo com vocês duas também, e não deve fazer parte do enxoval a chupeta, com certeza, eu sempre falo isso, tá? Assim, eu acho que é um assunto bem polêmico É, esse, sabe? Porque, assim, o último congresso que eu fui de amamentação é consultoras, né? Nós temos partes, por isso que nós temos um balde de profissionais, né? Odonto, consultora. Já nós, consultoras de amamentação, a gente já tem, assim, uma parte que a sucção faz parte do bebê, né? O bebê desde a barriguinha da mamãe, sim, ele já tem a parte da sucção, tudo. E até um certo momento é normal para o bebezinho essa sucção, porque ele está descobrindo o mundo, ele está descobrindo. É algo que acalma ele, né? Ele tá descobrindo o mundo que ele tá. Então a gente até fala, não coloca luvinha, deixa ele descobrir, deixa ele ver que ele tem uma mãozinha, né? Isso acalma. E a gente lá também foi um tópico, porque tinha dentista, tinha todo mundo lá. E algo que foi muito bem falado, que eu repensei, é que, por exemplo, assim, quando ele está gatinhando, né? Vamos supor assim, o bebê vai gatinhar, ele vai usar as duas mãozinhas. Então, querendo ou não, ele vai estar usando ali as duas mãozinhas para estar gatinhando. Quando ele está com a chupeta, querendo ou não, ele não tira a chupeta da boca para estar fazendo isso, para brincar, por exemplo, para pegar um brinquedo, quando ele está conhecendo algo novo. Então, é algo para se pensar, né? É algo assim, um assunto bem polêmico, né? É algo para gente, assim, lógico que, né, tem essas coisas, oro, né, faciais, que pode ter, mandíbula, tudo, mas é algo para se pensar, porque tipo, quando ele vai brincar, ele vai precisar usar as mãozinhas. Mas é isso que a doutora falou. Quando o bebê tem muita procura por boca, quando ele tá ficando maiorzinho, é algo de pensar que não é só, é algo assim que a gente pode ver o que tá precisando. Isso, a gente precisa enxergar o bebê como um todo, né? Isso. Eu chamo isso muito de fome de sucção. Me aparece muito paciente nisso, Tati. Mas o estrago na arcada é tão grande. E a dependência do dedo é tão maior quanto da chupeta. A chupeta, eu trabalho tão bem, a gente faz um trabalho tão bonito que eu consigo tirar a chupeta. O dedo eu não consigo, porque parece que ele está lá dentro, parece que é uma coisa mesmo dele. É o que eu falei para a Priscila, não se preocupe agora, é uma preocupação depois, né? Amamente e a gente... Eles têm esse ato de sucção quando eles nascem, quando eles estão conhecendo. A fase ali dos 3 meses, eles vão pôr a mãozinha na boca, eles vão descobrir, é normal. É a fase oral. Isso, é a fase oral. Mas eu acho que a gente precisa olhar essa criança como um todo. Algo não tá legal. Às vezes ele tá carente de carinho, nós devemos entender, né? Precisamos entender o que tá acontecendo ali naquele, né? As crianças, elas mostram sinais pra gente. Sim. Né? Eu falo que ela tem que ser compreendida. Então, quando chega uma mãe já na consulta com a criança no colo e com a chupeta, a primeira coisa que eu falo é: mamãe, tira a chupeta, e eu já interto ela e ela não usa mais a chupeta. Quando chega a criança com o dedo, eu falo: mãe, tira o dedo, entendeu? Então, é uma situação assim, é muito discutível mesmo, muito, mas eu acho que ela tem que ser compreendida, e a criança que usa o dedo, ela tem que procurar saber de onde está vindo essa ansiedade, e um acompanhamento com o psicólogo ajuda muito, muito mesmo. Ô, Tati, uma curiosidade, que você estava falando que existem estudos, né, que falam da relação do desmame precoce com bicos artificiais. Existem estudos com relação dessa relação do desmame e o dedo ou não? Uma curiosidade que veio aqui. Com o dedo, no congresso que eu fui, não relataram nada, assim. Tá? Em relação ao dedo, assim, não entraram nesse consenso, não falaram de estudo, nada, mas eu vou pesquisar, agora eu fiquei confusa, eu vou pesquisar, porque eu adoro estudar, eu gosto de coisas complicadas mesmo, mas não tem, agora com a chupeta tem.
Mas Em relação ao desmame, mas com o dedo eu não sei, assim, não li, pelo menos lá no Congresso não foi falado nada para mim a respeito disso. Mas vou pesquisar. E Tati, todo mundo, tem estudos também que mostram a questão dos malefícios do uso da chupeta quando a criança vai começar a introdução alimentar e depois isso perdura por uma dificuldade alimentar, porque eu já peguei casos de criança que fazem uma mastigação assim, com movimento errado, sabe? Muito por conta do uso de bicos artificiais. Então, por isso que eu não, quando falo uma coisa de chupeta, eu sou totalmente contra, mas eu também entendo, né, que a rotina é pesada, punk, mas essa é a minha opinião. E a doutora falou que é verdade, assim, bebês que amamentam no peito, eles colocam menos dedo na boca do que bebês que não têm aleitamento materno, tá? Então, isso também é estudo, tá? Estudo científico, tudo. Então, bebês que usam complemento, que têm mamadeira, eles têm mais saciedade de colocar algo na boca do que bebês em aleitamento materno em livre demanda, né? Que é a partir do momento que ele necessita ali, a mãe coloca ele para mamar. Minhas filhas nunca pegaram mamadeira, nunca pegaram chupeta e não tiveram essa saciedade assim, porque elas queriam, já colocavam. Mas é isso, né? Quem faz o aleitamento materno correto e certo não pega o dedo nem a chupeta. São raros os casos que eu vejo. Geralmente vem com a chupeta porque tem o sonho da criança sair da maternidade chupando uma chupeta com strass. Vai da maternidade chupando de uma marca, entendeu? Então, às vezes, cultural, né? Isso faz parte do enxoval. O que a gente tem que lutar é chupeta não faz parte de enxoval. Se houver uma necessidade de entrar, teremos que conversar com uma equipe e saber por que ele está com essa fome de sucção. Será que não está extraindo o leite que é necessário? Entendeu? Será que ele estava aquela hora chorando, ele queria chupeta ou ele estava com xixi? Entendeu? Então, nós temos que ver tudo isso. Mas isso realmente, Tati, eu tenho estudado bastante, que as crianças que são bem amamentadas no seio da mãe, corretamente extraídos, a gente não tem. Agora, o dedo, ele vem mais intrauterino, ele já vem de uma ansiedade que não tem nada a ver com a chupeta. O que eu vejo com a chupeta é isso, é que eu não gosto nem da chupeta nem do dedo, tá? Deixo aqui bem claro. Mas se chegar uma criança com o dedo e eu não conseguir tirar o dedo, eu vou ter que oferecer a chupeta, para que depois eu consiga tirar a chupeta, né? Então, a relação é essa. Doutora Maria Luísa, quando se deve fazer o teste da linguinha no bebê, já que, pelo que eu entendi, não é mais feito no hospital após o nascimento? Devemos esperar alguns dias de vida, semanas, acompanhando? Como que se dá a amamentação e quando é realizado esse teste? O teste, o correto, era fazer dentro do centro cirúrgico a hora que ele nasceu. O certo do teste é fazer o mais rápido possível. Tipo assim, saiu, né? De primeiro, é uma curiosidade, eram os médicos, né, até que faziam esse teste e fazia a frenolectomia na hora do parto. Às vezes, nem a mãe nem o pai sabia, já era um protocolo deles. Eles olhavam o bebê, olha a cabeça, olha a mão, olha o dedo, olha a língua, corta e tá feito, e a mãe nem sabia. E foi tirado isso, os médicos com tanto teste, com tanta coisa que tem feito, né? Então, os médicos já não estão olhando isso por critérios já deles mesmos e também foi passado para outro profissional. Então, no hospital, até pouco tempo tinha, foi depois dessa pandemia, eu acho, né, Tati, que acabou que eles não têm mais uma fono que está fazendo. Mas eu acho o seguinte, se tiver uma consultora de amamentação, ela vai saber na hora, né? Mas esse teste você tem que fazer o mais rápido que você puder, não precisa sair do hospital e fazer. Sai do hospital, procura saber quem faz esse teste, né? Pode ser qualquer fonoaudiólogo que tenha a sabedoria de fazer isso. O dentista, o cirurgião dentista também faz. E as consultoras de amamentação também, elas podem orientar. Então, você saiu da maternidade, seu bebê está com dificuldade de amamentar,
1, 2, 3, 4, 5 dias, tá na hora de procurar algum profissional. O menor bebê que eu fiz foi esse ano, com muita coragem. Eu fiz uma frenulotomia num bebê de 6 dias, com muita coragem. Porque eu achava até o ano retrasado, uns 2 anos atrás, que eu só poderia fazer depois de 30 dias, né? E aí eu fui me especializando, fui procurando, fiz um curso em São Paulo, e lá eles falam que não tem, tá? Quanto mais rápido a gente fazer, mais rápido o movimento da língua volta e mais rápido ele faz a extração desse leite, tá? Então, o mais rápido possível. Eu acho que acabou respondendo a pergunta aqui também, né? Minha bebê fará 3 meses, não fez o teste da linguinha no hospital, devo procurar um profissional para realizá-lo? Sim, né? Assim, se ela amamenta bem, não tem dificuldade de amamentar, o bebê está bem, né? Já é uma tranquilidade para nós. Agora, sempre é bom, né? Hoje, se ela procurar algum profissional que faça isso, eu acho que é importante, porque assim, quanto mais meses vão se passando, mais esse frênulo vai ficando fibroso, mais difícil fica a frenulectomia, tá? Então, no meu consultório, eu gosto de fazer até 1 ano. Depois de 1 ano, já vamos tendo alguns receios, mas a gente faz também. Mas eu acho que é interessante que sempre que puder, quando você for ao dentista, pergunta para ele, você faz? Ele vai fazer uma manobra na língua e vai ser visível de fazer. Mas eu acho que todos agora têm que fazer, não tem jeito. Existem vários tipos de freio, né, linguais, né? Existem vários, assim, tem uns que a gente consegue ver que é perceptível, que a gente olha, que a gente vê assim, fala, nossa, tem freio esse bebê. Já vou encaminhar para o odontopediatra. Mas tem uns que a gente só consegue mesmo ver quando a gente faz a manobra, tá? Ou às vezes o bebezinho, o que é muito engraçado, o bebezinho que tem freio, muitas vezes, é aqueles freio bem severo, a linguinha deles forma tipo um coraçãozinho. Isso. Fica bem uma curva mesmo, assim. Então, ele não consegue chegar no céu da boca. Então, por mais que ele tente fazer aquela mamada, ele não consegue mesmo, porque puxa para baixo, tá? E isso dificulta. O que pode acontecer? Quando ele é pequenininho, ele ainda consegue ganhar o pezinho, porque ele não precisa mamar tanto. Ele mama um pouquinho ali. O que acontece mais para frente? Ele vai ficando ali com 1 mês, ele começa a ter que mamar mais, ele não consegue esvaziar a mama da mãe, mastite, engurgitamento e não ganha peso, tá? Então, assim, é um ciclo. E também pode dar problema na fala, né, doutora? Futuramente. O que a gente preocupa depois, porque o bebê, ele se auto-adapta, o ser humano, né? Não é o bebê ele se adapta a qualquer situação, é impressionante. E então, a língua está presa, essa criança, esse bebê, ele vai crescendo, ele amamenta com uma língua presa, mas o sofrimento que ele teve e a adaptação que ele teve que fazer para que essa língua fizesse esse movimento foi tão grande. Então, às vezes, o bebê tem a língua presa um pouquinho ou 2/3, ele se adapta e vai embora. Quando chega aos 7 anos de idade, ele entra na escola e começa a alfabetização. A primeira coisa que a professora chega aos 6 anos, ela fala assim, olha, ele não fala o R, ele não põe a língua, ele está com dificuldade. E aí é que você vai notar que poderia ter feito uma coisa em bebê tão simples, e aí nós temos que fazer uma cirurgia, que é frenulectomia, que é um pouquinho mais chata. Então, a preocupação minha, da Tati, quando ela me encaminha muitos bebês, ou os próprios pediatras, ou alguns colegas, eu falo para o pai, nós estamos na dúvida e tem um pouquinho, vamos tirar, porque talvez não atrapalhe agora na amamentação, nem na deglutição dele, mas na fala vai atrapalhar. Então, eu estou seguindo o critério do seguinte, temos dúvida e tem como eu tirar um pouquinho, a gente faz o pique, sim. A fala atrapalha. Outra coisa que acontece também com bebês que têm freio lingual,
As mães às vezes ficam com fissuras, elas falam, mas a pega tá certa, tem alguma coisinha aí. Pega tá certa e a fissura persiste ali, a gente tem que ver se o bebê não tem freno. Às vezes forma até um calinho na mãe, assim, dá para ver certinho no bico da mãe. Ele pega bem em cima mesmo, porque ele não consegue fazer elevação. Então você olha, dá certinho para ver aonde ele tá mesmo fazendo a sucção da mãe. E a gente consegue avaliar que realmente é o freio lingual. E aí você tira, é impressionante. Eles já vão para a mama, a abertura já é diferente, eles se adaptam muito fácil. E aí pra frente... Eu vou tentar mostrar um bebê que chegou de 9 dias. Eu devia ter te mandado algumas fotos, alguns vídeos, mas fica para uma próxima, né? A minha primeira, né? Eu vou tentar ver se vocês conseguem ver. Ó, vamos ver. Ó, esse é um bebê que apareceu essa semana, a foto do meu consultório. Vocês estão vendo? Ó, vamos tentar aqui de novo. Vou dar um print aqui, ver se dá certo. Isso aqui é a forma de coração que aparece no bebê. Ó, eu puxei a língua, tá vendo? É uma pelezinha transparente que tem, ó, bem aqui, ó, tá? Quando ela tá abaixada a língua, a gente não consegue ver isso. A gente consegue fazer isso quando o bebê chora ou na manobra que a gente faz da língua. Quando a gente levanta essa língua, ele forma uma coração, tá? Tem bebês que são bem perceptíveis e tem bebês que a gente tem algumas dúvidas que realmente aí o teste é bem válido. A Maíra tem uma pergunta agora. Você quer fazer sua pergunta, Maíra? Fica à vontade. Boa noite a todas. Queria agradecer primeiro aí pelo compartilhamento de todas. Eu não estava 100% no vídeo aqui, mas eu ouvi tudo. Que eu tô com o neném aqui também, sozinha. Mas minha pergunta é para a Tatiana, sobre a questão do bico, né? Que mesmo a gente sabendo assim que um bico não importa, que eles têm que abocanhar a auréola e tal, mas você acha que é aquela questão que fala assim, eu não sou a única, eu já ouvi de outras mães também, que o bebê tem preferência por um seio, mesmo não tendo diferença no bico, por exemplo. Você acha que é mito ou é verdade essa questão da preferência? Eles têm preferência por um bico. Eles têm. Não é bico, é preferência. E muitas vezes é do lado esquerdo, porque é perto do coração. Eles ficam escutando o som do coração. E isso acalma eles na hora que eles estão mamando. Só que, independente se eles gostam de um seio só, sempre, mamães, estimule os dois, tá? A gente, mesmo que eles gostam mais de um, então vamos dar os que eles gostam primeiro. Quando você vê que ele tá ficando sonolento ali, vamos colocar ele no outro. Tá? Vamos estimular ele no outro. Nós temos sempre que fazer rodízio de ambas as mamas para que a produção seja igual em ambas as mamas, tá? Mas tem sim, eles têm preferência e quase todos é do lado esquerdo porque é do som do coração. É muito perfeito, então, né? Eu tive essa dificuldade, eu acho que assim, que foi mais por mim do que por ele, de não ter insistido tanto. Porque eu tenho um bico normal e o outro é invertido. Eu não sei se é plano ou se é invertido, eu sei que é diferente do outro. E ele ficava nervoso, mesmo eu tendo feito consultoria, tentei várias técnicas, não consegui. E aí, a hora que ele ficava nervoso, eu não insistia muito, eu passava para o outro. Conclusão, em coisa de poucos meses, já começou o leite diminuir naquele seio. Assim, graças a Deus, eu consegui amamentar 2 anos e meio, um seio só, mas eu penso no próximo agora, né? Então, sim, quem tem bicos planos e bicos invertidos... um pouco mais, eu acho. É um pouco mais difícil assim, mas é questão de adaptação. O bebê, ele se adapta ao que oferece para ele, sabe? Lógico que ele vai querer ficar naquele que é mais fácil, porque é mais fácil. Às vezes eles têm, o que acontece quando a gente fala de bico? Tem alguns bebês que eles têm a necessidade de encostar o bico, por exemplo, da mãe, no céu da boca dele.
Então, dá para ele ter aquela sensação de sucção. Então, o que a gente faz, essas mães que têm bicos invertidos? Nós temos eu vou até pegar ali para mostrar para vocês, mas a gente pode jogar leite dentro da boca do bebê para estimular, tá? Pode fazer a prega, que é uma prega que a gente faz por fora, ó, da auréola, para estar estimulando ele, para colocar o seio dentro da boca do bebê, às vezes massaginha antes, tá? Pra gente fazer com que esse leite saia com mais facilidade, porque bebê gosta de fluxo, tá? E se a gente não oferece o peito, se a gente só dá um para ele, o outro vai diminuindo gradualmente, tá? E aí a produção fica desequilibrada em ambas as mamas, tá? Obrigada. E do mito desvendado aí pela Thaisa da questão da amamentação das mães. Porque a gente escuta tanta coisa. Ai, não come chocolate, não come feijão, não come repolho. Estão até mandando aqui no chat, ó. Vou poder comer feijão, couve. Nossa, eu escutei. Nossa, dá tanta dó. Eu pego tanta mamãe quando eu vou fazer consultoria e ela sempre pergunta, Thaisa, é impressionante. Ela fala assim, Tati, mas eu posso comer? O que eu tenho que comer? Eu falo de tudo que você quiser. Pode um chocolatinho de vez em quando. Vamos falar a verdade. E eu fico extremamente estressada quando eu não como. Sim. E é o que acontece com essas mães. Gente. Nós estamos passando pela maternidade. Não está sendo fácil pra gente. A gente fica sem dormir. Se a gente não comer, a gente mata um. Exatamente. Não pode, sabe? O puerpério é uma coisa tão difícil. E aí você ficar se privando de comer algo que você gosta, a gente precisa de energia, né, para se manter em pé. Sim. E as mães começam a cortar tudo. Eu vi que feijão vai dar gases nela, né? E ela acha que os gases dela vão passar para o bebê. Que não é isso que acontece. Né? Então, isso é um mito, tá? E não há estudos comprovando essa relação de qualquer alimento com a cólica do bebê. Então, fiquem tranquilos se vocês mantêm uma alimentação saudável, porque assim, a gente faz alimentação saudável durante a gestação, né? E aí, quando o bebê nasce, a gente acha, agora eu posso comer o que eu quiser, né? Mas que não seja assim, que a gente mantenha essa alimentação saudável, porque lembra o que eu falei, ó, a primeira introdução alimentar do seu bebê começa na gestação. A segunda começa através do leite materno, que ele já começa a conhecer os sabores, né, dos alimentos através do líquido amniótico, depois do leite materno, e aí de fato vai começar a introdução alimentar dele. Então, se ele já teve assim um contato prévio, né, com aqueles alimentos, vai ficar muito mais fácil a introdução desses alimentos. Então é aquilo, manter uma alimentação saudável, tá, variada, e se preparar, tá, gente? Não deixar para pensar na alimentação depois. Já se preparem, veja quem vai preparar as refeições para vocês, vão congelando, porque realmente é bem puxada a rotina. Se for deixar para depois, a gente não vai fazer essa alimentação correta. A gente vai preferir justamente aquelas tranqueiras, né? Que não tem valor nutricional nenhum, tá? A Jéssica até escreveu aqui, ó, eu como de tudo, minha bebê tem cólica, mas é fisiológico, e agora com quase 3 meses a cólica tá passando. Fiz compressa de água quente, massagem, muito TT, e ela se adaptou tudo bem. Exatamente, muito acolhimento, porque realmente nessa fase os bebês choram, né? Tem algumas técnicas também para reduzir essas cólicas, né? Banho de ofurô, segurar o bebê. A Tati deve saber melhor, né? Porque com relação aos cuidados iniciais com o bebê. Tigre na árvore, exatamente. Chantala, né? Aquela massagem. E os 5S, né, que a gente faz, né? Exatamente, os 5S, de fazer aquele charutinho no bebê, aquelas coisas, né? Enfim. Então é isso. E é importante também, vocês, né? Pode falar. A Thaisa falou, e muitas mulheres não conhecem, além da técnica 5S, também a Thaisa, ela falou bem rapidinho sobre a teoria da estrogestação. Quem quiser buscar mais informação, leia ela, que ela explica muito bem esses 3 primeiros meses, essas cólicas que podem ser outras coisas, é bem legal ler sobre ela, tanto a teoria da estrogestação quanto a 5S. Leiam, que é muito, muito impressionante para as mães. Sim. Eu não quis falar porque ia ficar muita coisa, né? Foi uma das coisas que eu fui cortando, que eu também coloquei tudo, eu coloquei nos slides, né? Os 5S, eu ia falar da estrogestação, eu falei, não, vamos cortar, senão não vai dar tempo. Um outro momento quando a eu gente descobri, para mim respondeu muitas
perguntas que eu não tinha. Tive 3 filhos, eu tinha muitas respostas vagas, assim, quando eu lia sobre as teorias, falei, putz, tá respondido, meu Deus, eu descobri antes. É libertador, né? Quando a gente descobre. Mamães, ó, só para vocês verem, tá? Isso aqui chama Late Assist, ó. Tá? Vem nessa caixinha aqui, ó. Só para vocês, quem tem mamilo invertido ou plano, que é aqueles para dentro que a gente fala que é mais dificuldade, esse aqui, ó, é uma coisa que a gente usa, tá? Eu nunca usei ele, porque eu sempre faço a mãe fazer a pega mesmo, mas se precisar, ajuda você a formar aquele biquinho falso. Mas é só no começo, quando você tem o bebê, você acopla ele no bico, faz uma compressãozinha, ó. Aqui, lógico que não vai mostrar, porque é pano, mas aí forma um biquinho, tá? E aí coloca o bebê. Ajuda um pouquinho, assim, para o bebê se adaptar. Só uma dica aí para vocês. Então é isso, né? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos os participantes, dos profissionais que estiveram aqui com a gente. Acho que foi muito bom, assim, nossa, suscitou bastante coisa, muita informação. E convidar para quem puder, quiser abrir o vídeo para a gente fazer um print, um registro desse nosso encontro.